Bom, hoje eu e meu grupo iremos falar sobre a industrialização dos Estados Unidos. Economicamente, a industrialização impulsionou o crescimento e a prosperidade dos Estados Unidos, e também teve um impacto significativo na demografia e na urbanização do país, que vai ser aprofundada mais para frente. A industrialização dos Estados Unidos consolidou o país como uma potência mundial, tanto economicamente quanto militarmente, e cerca de 24% do PIB norte-americano é gerado pelo setor industrial, sendo 20% da mão de obra feita nas indústrias. E dois setores que é muito importante também e que se destacaram é o Manufacturing Belt e o Rust Belt. Bom, agora eu vou começar falando da segunda e da terceira fase da industrialização dos Estados Unidos. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, as indústrias que estavam mais concentradas lá no norte do país, elas decidiram sair dessa região, onde tinha muitas indústrias, né, e irem para regiões onde havia menor concentração de indústrias. E as áreas mais afetadas foram o sul e o oeste do país, onde surgiu o Sun Belt, que a tradução seria Cinturão do Sol, que é atualmente uma das maiores concentrações de indústria, que lá tem microelétrica, biotecnologia e indústria de aeroespacial. Bom, ali no slide eu coloquei uma imagem que se destaca vários estados, né? Porém, eu vou citar alguns agora, que temos a Califórnia como muito importante, a Flórida como indústria aeroespacial, e também temos o Texas petrolífero e o Washington, que atualmente tem a maior sede de Microsoft. Bom, porém, a área industrial mais moderna surgiu em 1970 e trata-se do Vale do Silício, que é onde localizam-se as empresas de maior tecnologia, como coloquei ali no slide o Google, mas também temos a Netflix, Samsung, Apple e entre outras empresas muito conhecidas. Essas empresas estão ligadas diretamente à terceira industrialização, que foi onde mais ou menos começou a surgir, né? E a importância do Vale do Silício está também ligada ao fato dela ter as maiores tendências de inovações, que isso ajuda muito com a economia dos Estados Unidos, que a gente vai falar mais e aprofundar nos próximos slides. Bom, agora falando das pessoas importantes dessa industrialização, temos o John Davidson, que é um dos caras mais ricos atualmente. Bom, ele morreu, né? Mas ele conseguiu fazer uma total revolução industrial. E também temos o Henry Ford, quem ele fez uma industrialização na área dos setores dos carros. Falando agora um pouco sobre os impactos sociais e econômicos que a industrialização dos Estados Unidos sofreu. Bom, a industrialização, ela acelerou o crescimento das cidades e com isso a gente teve alguns impactos econômicos e sociais. Com o aumento que a industrialização fez nas cidades, obviamente a demanda de trabalho foi muito maior. Então a procura por empregos, trabalhos, consecutivamente aumentou. Porém, eram trabalhos muito difíceis, com baixos salários. Então, ao mesmo tempo que a demanda era muito grande, era difícil para as pessoas ficarem nesses empregos, pela dificuldade, pelos ambientes perigosos que alguns trabalhos ofereciam, por o salário não cumprir as necessidades que as famílias buscavam, até mesmo só a pessoa. Então, junto com a mudança de trabalho, veio bastante imigrantes, justamente por isso, pela busca de trabalho. Muitos europeus e asiáticos foram até os Estados Unidos, atrás desses empregos e dessas oportunidades. Só que também, junto com isso, é a discriminação em relação a serem imigrantes, né? Não serem do país. Bom, agora com essa intro sobre como que estava a parte econômica e social da industrialização dos Estados Unidos, veio a desigualdade econômica, né? Os problemas econômicos que eles estavam enfrentando. Bom, alguns, claro, conseguiram ficar ricos nisso, né? Empresários, os donos de indústrias. Porém, como eu tinha falado anteriormente, os empregos não estavam sendo com um salário tão adequado e justo para a profissão no momento, para a área que eles iam atuar. E nisso veio a desigualdade econômica. Então, enquanto uns que geralmente eram donos, empresários, como eu falei, estavam muito bem, outros continuavam pobres, mesmo buscando, até os imigrantes, por exemplo, que mudaram de país atrás de novas oportunidades,
não conseguiram por conta dessa desigualdade econômica. Então, por conta dessas desigualdades econômicas, veio a reforma trabalhista, a luta pelos direitos, né, nas suas áreas de serviço. Foram implantadas várias medidas de segurança para o trabalho, porque, como eu falei anteriormente, eram trabalhos em ambientes mais perigosos, com uma demanda maior. Então, foi implementado isso. Nisso se conclui os principais impactos que a industrialização dos Estados Unidos ocorreu, sendo sociais e econômicos. Bom, eu vou falar sobre os impactos da globalização e economia, né? E essa globalização envolveu a redução de barreiras econômicas e imigratórias que foram impulsionadas pelos avanços telecomunicacionais e transportes também. E os Estados Unidos liderou esse processo principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? E eles foram muito beneficiados com o dólar também, que se tornou a moeda de reserva mundial, né? Mas isso fez com que a moeda de outros países, como se ela perdesse o seu valor, né? E nos Estados Unidos, a globalização causou a perda de empregos e salários mais baixos, por causa da terceirização, né? Então, empregos domésticos, assim, teve muita perca dos empregos domésticos, e a entrada das empresas internacionais também estimulou a economia e aprimorou a força de trabalho local. Com todo o estudo que foi feito, temos que, em suma, o estado atual da indústria dos Estados Unidos é marcada pelo domínio em setores em chave, impulsionando a economia global. Neles temos os setores como a tecnologia, o setor aeroespacial e de defesa e a biotecnologia. Além disso, o país mantém sua posição como líder global em pesquisa e desenvolvimento, integrando-se às cadeias de abastecimento globais e demonstrando uma forte presença tanto no comércio internacional quanto na inovação tecnológica. Além dos setores mensurados, a indústria dos Estados Unidos continua a se destacar em diversas áreas. As indústrias americanas estão entre as líderes mundiais em gastos com pesquisas e desenvolvimento, impulsionando a inovação em campos como na tecnologia. Sua integração com as cadeias de abastecimento globais as coloca em uma posição estratégica para adquirir matérias-primas e também componentes de todo o mundo, garantindo a competitividade e a diversificação. Os Estados Unidos mantêm uma posição significativa no comércio internacional, sendo o maior importador e o segundo maior exportador mundial de bens, além de liderar o comércio de serviços comerciais. Embora o comércio represente uma parte menor do PIB em comparação com outros países, os Estados Unidos assinaram diversos acordos comerciais e de investimento, consolidando suas relações econômicas em todo o mundo. Apesar dos desafios, como interrupções na cadeia de abastecimento e competição global, a indústria nos Estados Unidos continua a prosperar e impulsionar